Salve, salve pessoal, Data FIFA com muitos super favoritos hoje, então eu selecionei algumas partidas para poder passar a dica para vocês e vamos também falar de Série B. Amanhã tem jogo do Brasil e a Esportiva já fez a boa, deixando uma odd de 10 aí para o Brasil vencer esse amistoso diante da Coreia do Sul. É uma cotação exclusiva dessa casa que quer atrair novos jogadores para poder conhecer o seu produto. O limite dessa bet, obviamente, não é muito alto, né? Ninguém vai sair dando limites gigantes numa odd dessa, mas para você que é iniciante, você que está começando e está buscando uma boa casa para poder fazer as suas bets, a Esportiva é uma ótima pedida. Lá no nosso grupo gratuito, a gente seleciona as melhores supercotações e além dessa de odd 10, tem várias outras, como a gente publicou ontem aí, cotações 6 que bateram, cotação 4, então entra aqui no link do primeiro comentário fixado. Vamos rodar a vinheta para poder analisar essas partidas de hoje, que seja um bom dia de bets pra gente, um dia não com grade muito cheia, mas às vezes é nesse dia que a gente gabarita tudo e soma para nossa conta, o que é sempre importante. Então vamos que vamos. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para o primeiro jogo do dia, jogo do Chipre contra a Bósnia. O Chipre não vem fazendo uma grande campanha, ainda tem esperança, mas precisa de uma arrancada muito grande. A Bósnia é muito perto da classificação, pelo menos para repescagem, e ainda sonha, né, com uma vaga direta, mas a Áustria aqui tem um jogo a menos. O Chipre, ele vem com uma vitória só contra uma seleção fraca, né, que foi a seleção de San Marino. Depois disso, perdeu 3 jogos, empatou 2, uma derrota inclusive para a Bósnia. O que é um ponto positivo para essa seleção do Chipre são os jogos recentes em casa, onde ele marcou pelo menos 2 gols nas últimas 3 partidas, mas o nível de enfrentamento é realmente um nível baixo. O time tem uma defesa um pouquinho sólida, um ataque que consegue incomodar, mas é uma seleção tecnicamente de nível inferior ao time da Bósnia, que vem de um 6-0 contra San Marino, que é basicamente a seleção mais fraca do mundo. Então, o grande ponto é ver o enfrentamento da Bósnia contra outras seleções um pouco mais fortes. Conseguiu vencer a Romênia, venceu o Chipre, venceu o San Marino, perdeu para a Eslovênia no jogo apertado e vem de derrota também no jogo apertado diante da Áustria. A Bósnia tem alguns jogadores aqui conhecidos do cenário, né? O próprio Demirovic, o próprio Dzeko e jogadores interessantes aqui nessa seleção. É um time mais forte, que deve se aproveitar até de espaços que o Chipre entende a dar, porque em casa vai ter que ir para cima, só a vitória interessa, e o time da Bósnia é mais postado no meio campo, tem condição de quebrar as linhas defensivas do Chipre, e eu achei as cotações aqui até mais altas. O confronto recente aqui anima um pouco também o Chipre, porque nos últimos 5, se eu não me engano, eles ganharam 2, inclusive um jogo em casa aqui, mas o nível das seleções hoje, de momento, ele é diferente, e eu vou recomendar para vocês aqui o menos 0,25, né, da Bósnia. Se empatar, metade da dica é reembolsada, se vencer tudo nosso, e obviamente se perder, a gente perde a nossa dica. Esse é o handicap asiático, na casa você encontra aí como odds asiáticas, handicap asiático é o 0/0.5 ou 0.25, dependendo da casa que você utilizar. Tá aí na tela o exemplo para vocês verem dessa primeira dica do dia. No segundo jogo, pessoal, a gente tem a República Tcheca contra a Croácia, seleções que estão brigando aqui também por uma vaga direta, e se a República Tcheca não vencer hoje, vai ficar numa situação muito complicada em termos de vaga direta, porque a Croácia vai bater em todas essas seleções aqui que são muito fracas, Montenegro, Ilhas Faroe, Gibraltar, todas são muito fracas, então confronto direto é quem define. Como a Croácia tem um jogo a menos ainda, é essencial que a República Tcheca vença hoje. Mas o grande problema é que a seleção croata é muito forte. A seleção tcheca também vem numa sequência forte de resultados, mas como eu falei, o peso das seleções que ela enfrenta é muito fraco. Então, ganhar de Ilhas Faroe, ganhar de Gibraltar, ganhar de Montenegro, não quer dizer muita coisa. Quando pegou a Arábia Saudita, que é uma seleção um pouco mais organizada, já tropeçou. Quando pegou a própria Croácia fora, tomou foi 5 na cabeça. Então, a seleção tcheca, que tem sim alguns bons nomes, tende a ter um jogo interessante dentro de casa, mas vai enfrentar uma seleção que vem voando, né? A média de gols da Croácia é aí super alta, quase que 4 gols por partida, conseguindo atropelar os seus adversários e vem numa sequência forte. Alguns jogos fora de casa da Croácia têm sido de tropeços, mas, como eu falei, olhar sempre o nível de enfrentamento. É uma seleção que consegue ganhar da França, sabe? Que joga pau a pau com Portugal. E aí perdeu o jogo para a França aqui, mas totalmente normal. Então, a Croácia hoje é uma seleção mais forte, colocar já essa classificação no bolso aqui. É um jogo que interessa em termos de classificação e não abrir espaços, né? Embora o saldo da Croácia seja bem superior. Qualquer tropeço aqui, obviamente também, se a República Tcheca vencer e a Croácia eventualmente tropeçar, não dá para contar com o tropeço da República Tcheca. Então eu vou recomendar aqui uma bet na seleção mais forte, que é a Croácia, protegida ainda quando o empate anula fora de casa. Eu acho bem interessante e essa é a minha dica para esse jogo. Indo para a Série B, pessoal, a gente tem um confronto aqui da Ferroviária contra a Chapecoense. A Ferroviária
que não vem numa sequência forte, só uma vitória nos últimos 8 jogos e um dos piores mandantes do campeonato também. É um time que tem muita limitação, brigando aqui contra o rebaixamento, tem até uma média de gols interessante, 34, mas é um dos times que menos venceu no campeonato, só 8 vitórias. Dentro de casa o desempenho também é bastante fraco, é um dos times que menos venceu em casa com apenas 4 vitórias, são 7 empates e 4 derrotas também. O time chega para esse jogo aqui depois de perder para o América por 3-1 dentro de casa, conseguiu surpreender, venceu o fraco time do Botafogo, também segurou o Goiás, então é um time que sempre tem gols nas suas partidas, a parte ofensiva da Ferroviária é boa e o time que tem uma média de gols interessante nos seus jogos, né? A Ferroviária não conseguiu vencer nenhum dos últimos 5 jogos em casa, mas marcou em todos os últimos 5 jogos aqui. Do outro lado a gente tem uma Chapecoense que está brigando aqui pelo acesso, deu uma caída, está com 47 pontos, mas dá para poder sonhar, são só 3 pontos aqui, e Novo Horizontino, Criciúma e Goiás já jogaram, então com 50 aqui a Chape entra, até porque tem mais vitórias do que os adversários. É um time que tem um dos melhores ataques dessa competição também, a Chapecoense, ofensivamente já fez 42 gols, só fez menos do que o Atlético Paranaense aqui nessa competição, e o ataque da Chapecoense, ele é muito móvel. O time não vai poder contar com o zagueiro, que me fugiu o nome agora, que pertence à Ferroviária, então por questão contratual vai jogar o Vitor, e a Chapecoense vem de uma vitória muito importante de novo diante do Novo Horizontino. A Chapecoense deu algumas tropeçadas nos jogos recentes aqui, perdendo 2 dos 3 últimos jogos fora, mas em geral faz gols aqui na imensa maioria das partidas. Então, num jogo de ultra necessidade para a Ferroviária, que está na zona de rebaixamento, e também para a Chape, que está numa briga aqui para poder conquistar o acesso para a Série A, né? E qualquer ponto somado aqui é muito importante. Eu vou recomendar nesse jogo aqui, pessoal, o mais de 1.5 gols, tá? Contando com gols da Ferroviária, mas eventualmente com gols da Chape também. Encaixa nos 2 jogos, 2 times que sofrem muitos gols e marcam também. Então, gols aqui para mim é a melhor pedida. No segundo jogo, galera, a gente tem aqui o Curitiba recebendo o Atlético Goianiense. Curitiba que é o líder da Série B e que tem a melhor defesa da competição. E ter a melhor defesa deixa o time aqui em grandes condições de somar pontos todas as partidas, o que numa competição como a Série B é muito importante. Hoje o time deve ter só uma mudança, já que o lateral esquerdo Bruno Melo está suspenso. Deve ter aí o João Almeida ou Alex Silva nesse time que tem o Yuri Castilho e o Gustavo Coutinho como os principais jogadores de frente. Dentro de casa também o Curitiba é muito forte, com 8 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. E chega aqui com 2 vitórias, mais uma vez por 2-0, uma diante do Avaí, jogo apertado, e outra em casa diante do Botafogo, e encerrou uma sequência aqui de 3 jogos sem vencer. Quem vive um ótimo momento nessa Série B é o Atlético Goianiense, invicto já há 8 partidas, e vem numa sequência muito boa hoje, com alguns jogadores titulares que voltam de suspensão, a saber aí o Luizão e também o Lelê, ele que é o principal atacante da equipe. O Dudu ainda está se recuperando de lesão, então o Jean Dias deve fazer aí a lateral direita. O time joga num 4-3-3 e, como eu falei, tem conseguido resultados muito bons, tanto dentro quanto fora de casa. Vem de um empate com o Goiás no Clássico, venceu o Atlético Paranaense com muita propriedade e hoje tende a fazer um jogo aqui perigoso diante da equipe do Curitiba. O Atlético Goianiense também tem uma boa defesa, é um time que só sofreu aqui, 28 gols, é uma média interessante, tá? Então eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem truncado e bem difícil. Eu acho que o Curitiba merece sim esse favoritismo, mas é um favoritismo justo pelo nível do adversário. Eu não vejo valor nas cotações do Curitiba, mas também pegar o Atlético Goianiense contra um dos melhores mandantes do campeonato e um time que se defende tão bem assim, a gente fica aqui numa situação um pouco apertada. Eu vou recomendar aqui, pessoal, o menos de 2.5 gols nesse jogo e para ambos os times tomarem pelo menos um cartão, porque deve ser um jogo bastante pegado, cotação de 1,65, achei interessante e é a minha dica para vocês, tá? E para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Remo recebendo o Atlético Paranaense, esse é um confronto muito importante também para as pretensões de ambos. O Remo está com 45 e uma vitória aqui deixa o time em condição de voltar para o G4, que é o principal objetivo da equipe do técnico Guto Ferreira, que quer buscar a sua 3ª vitória seguida pela primeira vez na competição. O time hoje tem a boa notícia, que é a volta do Pedro Rocha, o artilheiro da Série B, ele se recuperou de uma luxação e vai para o jogo, e o Remo também tem algumas partidas interessantes dentro de casa. O goleiro Marcelo Rangel era dúvida, mas está relacionado para o jogo. O zagueiro Reinaldo e o atacante Eduardo Melo e o meia Regis seguem fora, além do atacante Janderson. Do lado do Atlético
Atlético Paranaense teve uma reação aqui com 7 vitórias nos últimos 10 jogos, freada por uma derrota para o Atlético Goianiense fora de casa. Mas o Atlético Goianiense, como a gente viu aí, tem jogado um futebol muito bom nessa Série B. A gente tem aqui o Atlético Paranaense totalmente focado em voltar para a Série A, mas vendo o quão difícil é jogar essa Série B. A gente tem aqui o time hoje não podendo contar com o zagueiro Léo, que foi expulso na rodada passada, e o lateral esquerdo, Léo Derek, e o meio-campista João Cruz voltam da seleção sub-20 e vão reforçar essa equipe. O zagueiro, inclusive, aí deve ser titular no lugar do Fernando. À frente com Luiz Fernando, Léo Derek e Viveiros é interessante, e o Atlético Paranaense tem feito aqui jogos bastante movimentados. Eu acho que vai ser um jogo aqui muito disputado, muito movimentado e muito brigado. O Remo não vem tendo um grande desempenho assim dentro de casa. O Atlético Paranaense oscila fora dos seus domínios, mas é mais time aqui na minha visão. Eu gostei, pessoal, desse jogo, de uma aumentada que tem na Betano, que é pro Atlético Paranaense vencer e ter mais de 2,5 gols no jogo. Essa odd é uma odd de 4,90 e ela tem um limite aí de R$128. E eu acho que cinquentinha aqui nessa opção vale. Acho que é um confronto que tem uma tendência assim de gols, tá? É um confronto que tende a ser bastante disputado, são bons ataques aqui, o mercado de cartões também surge como interessante, mas essa aumentada é o que eu mais gostei nesse jogo e é o que eu vou fazer nessa partida, pessoal, porque é o jogo que eu vou trazer mais pro live, as linhas pré estão justas na minha visão. Então essa aumentada da Betano de 4,90 é o que eu mais gostei para esse jogo. E se você quiser ter acesso a outras aumentadas, inclusive aí dos jogos da Europa e odds 10, ontem a gente mandou uma odds 6,25 em dois ambas nos jogos do Brasileirão, pegamos uma odd 4,50 também na Betano, pegamos outro uma odd 4 também, então são muitas super cotações, as melhores filtradas lá no nosso canal, e o link para você participar está no primeiro comentário fixado, beleza, pessoal? Então hoje a gente fica com essas dicas e amanhã a gente volta com muito mais, porque tem Brasil em campo. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal, um forte abraço para todo mundo e boas bets!